Saiba, caminhante, que os grandes iniciados são adoradores do vazio. Eles louvam o vazio como se fosse a expressão mais nobre de Deus, a manifestação de Deus através da autopercepção no agora. Esse é o estado que nós buscamos. Somos adoradores do vazio e o vazio, ele é sempre iluminador. Então fique comigo hoje, vamos até o final que nós vamos trabalhar o conceito budista clássico do zero radical. Tudo bem? Imagine comigo um zero, um vazio, um nada. Pense que dentro do nada tem o tudo. O nada é o espaço é o vácuo. O vácuo ele é absoluto, o vácuo ele é infinito. O mesmo espaço que tem entre eu e você é o mesmo espaço que tem entre nós e o fim ou o princípio do universo. Queridos, o espaço ele é abstrato, ele é absoluto. No espaço existe uma outra vida, é uma vida espacial que está em outra dimensão e nós acreditamos que o mundo astral está presente dentro do espaço. E nós temos que praticar um outro nível de percepção da consciência. Nós temos que desenvolver mais uma forma de ver, de sentir, de perceber e também de atuar. Então Euclides foi um arquiteto de Alexandre o Grande. Ele definiu que a nossa percepção era tridimensional. Nós vemos por tamanho, largura e comprimento. E o Euclides falou que tinha uma quarta coordenada do pensamento, que é a percepção espacial. E quem consegue perceber o espaço também pode alcançar o nível de perceber o tempo. Então temos que adquirir a percepção da quarta e da quinta dimensão. Nós temos que adquirir uma nova forma de contemplar a vida e nessa aquisição nós temos que inserir a percepção espacial. Queridos, essa sabedoria dá base e fundamento para a doutrina de consciência, a doutrina budista que tem mais que 2.500 anos de existência. Se vocês não sabem, o budismo ele já existia muito antes da aparição do Buda Sakyamuni há 2.500 anos. O budismo e o Buda já eram um assunto comentado há muito tempo, já desde a era védica. Nós precisamos de levar em consideração que o estado de alerta percepção consciente, na presença do aqui e agora, num nível de presença constante, ele requer a prática do sempre estar vazio, vazio de pensamento, vazio de sentimento, vazio de desejo, vazio de impulso, vazio de querer, vazio de movimento. Essa é a presença. E quando nós falamos de desdobramento psicológico, nós também estamos falando que nós temos que ser o praticante desse vazio, e esse vazio ele é iluminador. Quanto mais você pratica o vazio, mais vazio você acumula. Nós podemos dizer que vazio é consciência espiritual, divina. Porém, essa consciência ela precisa de ser acumulada. Você precisa de acumular um capital de energia, um capital magnético, ao qual esse seu magnetismo pessoal estando forte, te mantenha nesse vazio, aqui nesse estado de presença. Esse é o espírito. Sem essa prática não tem constância de consciência no mundo astral, meus amados. Sem essa prática não tem constância de consciência espiritual, não tem desenvolvimento de maestria. Perfeito? Nós temos que ser hábeis. Ah, Javier, é o seguinte, eu não consigo manter a minha mente vazia, eu não consigo voltar para o agora, Javier. O que eu faço? O vazio é uma prática constante,
é uma ideia mestra que você vai levar ela para o longo da sua vida. O importante é praticar ela a cada passo, a cada momento, de instante em instante. Está no trabalho, pratique o máximo do vazio possível. Está estudando o máximo do vazio possível. Está caminhando o máximo do vazio. Está transando o máximo do vazio. Sempre o estado de presença, atenção plena. E no vazio você não vai se ausentar. No vazio você vai se preencher com atenção plena, com seu magnetismo total. Sempre na prática do vazio, você tem que trabalhar o seu poder pessoal, como se você estivesse assentando o poder da sua própria consciência espiritual. A consciência faz parte do macrocosmos. A consciência, ela é cosmos. A consciência, ela é cósmica. Você precisa de acumular essa matéria cósmica no seu interior, fazendo uma conexão do micro com o macro, do macro com o micro. Esse é o símbolo do taoísmo, esse é o símbolo do yin yang. Esse é um dos maiores símbolos filosóficos da nossa história. Ele perdura ao longo do tempo por mais que 2000 anos, trazendo essa ideia, essa simbiose, o que tal como é dentro é fora, tal como é fora é dentro, como dizia o Hermes Trismegistus na Tábua de Esmeralda. Esse é o espírito do vazio. A conexão com o espaço que está dentro de mim é a mesma conexão com o espaço que permeia o universo. O espaço é uma manifestação do tempo. O deus do tempo, o deus Saturno, ele simboliza o espaço-tempo, simboliza o oculto, simboliza o infinito, simboliza a ordem, simboliza a lei, simboliza também o todo, a plenitude, toda a sabedoria do infinito. Nós temos que praticar esse estado de consciência, é o estado dos mestres. O Buda que simbolizava a força de Saturno, ele é o Buda Padmasambhava. Perfeito? Ele é o Vajra porque ele é um imperador dos Budas. Ele segura o Vajra na mão e ele simboliza esse deus Saturno, esse deus do tempo, que é o princípio, o meio e o fim de tudo que vai existir. Nós temos que praticar a doutrina de Saturno, nós temos que praticar a doutrina do tempo, a praticar a doutrina do espaço. Lembrando que o astral ele é o espaço. À medida do tempo que você conseguir entrar no espaço e no tempo aqui agora, você também vai conseguir adentrar no espaço e no tempo na consciência astral, meus amados. Eu agora, lhes gravando esse conceito, eu vejo o astral limpinho na minha frente, porque eu estou dentro do espaço-tempo, eu consegui acessar a minha consciência espacial e aqui no meu espaço eu tenho um contato com esse astral, com os mestres que me guiam, trazendo esse conhecimento ao qual eu reflito eles para você. Meu conhecimento ele é todo canalizado dentro de uma experiência prática da minha alma. Eu só sintetizo essas ideias de forma bem organizada. Tudo vem do espaço. O espaço é o elemento Akasha. O espaço é o elemento éter. Nós precisamos de praticar a consciência do éter. O éter é uma substância espiritual. O éter ele tem uma natureza chamada natureza adueita. O éter é não dual. A palavra adueita significa não dualidade. O A tem um sentido de negação e dueita, o duplo. Então o A nega o duplo, aquilo que é unidade. Ao perceber o estado de consciência espacial, na presença do aqui agora, a mente deve de adquirir uma unidade de pensamento. A unidade de pensamento da mente deve de ser perceber as coisas como elas são, livre da loucura, da fantasia e do devaneio. O estado de sobriedade no fino senso do discernimento, porque a melhor religião é o discernir. E nessa prática do fino senso do discernimento, da percepção das coisas como elas são, adentrando profundamente na dimensão espacial,
a consciência ela vai se expandindo e ela vai permeando o todo, assim como a luz do sol se expande e adentra dentro desse espaço, iluminando-o. A consciência ou a luz da consciência, ela vai se emanando dentro do espaço e vai penetrando, amados. Lembre que a consciência ela é espiritual, ela é cósmica, ela é onipenetrante e ela é onisciente. A consciência ela deve de incorporar dentro de você na prática do vazio. Por isso que o vazio deve de ser iluminador. Onde tiver devaneio dentro de você, não tem consciência. Onde tiver consciência dentro de você, amados, não tem devaneio. Uma coisa combate a outra, compete a outra. As duas podem até estar próximas no seu estudo de consciência, mas a consciência iluminada, ela tem que ser plena. Lembra das frases do mestre João Evangelista que dizia: a luz veio às trevas e as trevas não prevaleceram. A luz há que vencer a sombra, a plenitude da consciência há que vencer a sombra. Lembrando que também a luz traz a percepção da sombra, pois a luz faz a sombra se manifestar, a sombra aparecer. Sombra e luz é um reflexo de consciência e no seu estado de consciência você tem que fazer o estudo profundo aí da sua sombra e da sua luz. Sempre que praticar o vazio, o devaneio vai aparecer. O devaneio é fruto do seu ego, e o seu ego, ele tem que ser extinto, ele tem que ser dissolvido, ele tem que ser abolido, ele tem que ser desintegrado. E lá na frente nós vamos entrar no estudo de desintegração do ego, porque se você não fizer o trabalho de dissolução do ego, você não vai conseguir entrar no mundo dos mortos, você não vai conseguir penetrar o mundo astral com plena consciência. Então, queridos, vamos comigo e prestem muita atenção nesse estudo, porque esse estudo é sério e avançado. Tudo bem?